A história que a gente vai contar hoje no UOL Prime é sobre amadurecimento, ou, segundo as más línguas, envelhecimento precoce. É a história do novo velho presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre. Em 2019, Alcolumbre se elegeu presidente do Senado com apenas 41 anos. Foi o mais jovem senador a presidir a casa desde a ditadura. Sua eleição aconteceu na esteira da vitória de Jair Bolsonaro meses antes e da suposta onda de renovação da política. 6 anos depois, Alcolumbre volta à presidência do Senado. Ele não está apenas mais velho ou menos jovem. Em 2025, como diz a nossa roteirista, o personagem ganhou novas camadas. Hoje nós vamos desvendá-las. Para quem não está lembrado, aqui vai um recap da carreira do senador pelo Amapá. No começo do governo Bolsonaro, Alcolumbre era o cara que dizia que vinha para renovar, para enfrentar a velha política. O tempo passou e quem era adversário do Alcolumbre virou aliado. Hoje, senadores como Renan Calheiros, Jacques Wagner, Otto Alencar e Eduardo Braga, que antes estavam do outro lado da mesa, se tornaram alguns dos seus principais interlocutores. A mudança não passou despercebida por seus colegas senadores. Alguns foram ouvidos pelo UOL e dizem que Alcolumbre está mais acessível, mais político, no estilo mais tradicional. Um deles até comentou, quase que em choque. Agora ele responde até mensagem de WhatsApp no mesmo dia. O que está por trás dessa guinada? Foi só a passagem do tempo? Será que Alcolumbre está querendo ampliar seu alcance? Abrir canais com empresários e banqueiros da Faria Lima? Ou será por causa do seu mais novo antagonista de peso, o ministro do STF, Flávio Dino? Quem vai desvendar essa transformação do Davi Alcolumbre, e desde Brasília, são as minhas queridas colegas jornalistas do UOL, Carla Araújo e Natália Portinari. Bem-vinda, Carla Araújo. Obrigada, Toledo. Muito bom estar aqui com vocês. Bom recebê-la. Bem-vinda, Natália Portinari. Obrigada, Toledo. Muito bom estar aqui. Eu sou José Roberto de Toledo e este é o UOL Prime. Toda semana a gente conversa com os melhores repórteres sobre as melhores reportagens do UOL. Natália, vamos começar por você. Que raio de transformação política é essa do Davi Alcolumbre, que de novidade e novidadeiro passou a velha raposa em apenas 6 anos? Pois é, Toledo. O Alcolumbre passou por uma transição ali de que quando ele estava fora da presidência e o Rodrigo Pacheco foi presidente do Senado, durante 4 anos, ele percebeu as vantagens e as limitações que ele tinha ali como uma eminência parda. Ele foi meio que presidente de fato do Senado nesse período, porque ele mandava na distribuição de emendas lá dentro, ele era o principal interlocutor ainda do Poder Executivo para muitas pautas do Senado, mas ele viu que tinha algumas coisas que ele não conseguia fazer muito bem. Por exemplo, continuar tendo contatos com o pessoal da Faria Lima como ele tinha quando ele era presidente do Senado. Então, uma das prioridades quando ele voltou agora foi ir atrás de ter traquejo com empresários, com banqueiros, esse tipo de coisa que vai gabaritar ele para ser um outro tipo de político, não só aquele político do varejo de emendas, que é o que ele se destacou por saber fazer. Inclusive por conta do STF, que está questionando esse modelo, o Flávio Dino, relator do caso lá sobre orçamento secreto, está tentando transformar a maneira que essas emendas são distribuídas. O Alcolumbre está tendo que se adaptar um pouco a esses novos tempos, procurando ali a velha guarda, os caciques dos partidos e tentando amarrar outro tipo de relação, para ele não ficar sempre dependendo de ser o cara da planilha. Então isso é a transição que ele está passando agora. Quer dizer, quando você diz não ser apenas o cara da planilha, é não ser o cara que distribui as emendas parlamentares que não são individuais, que são de comissão, que são de outra maneira e que fazem diferença para o bolo do dinheiro público que é distribuído pelo Legislativo, é isso? Isso. Exatamente. Natália, conta pra gente como é que ele saiu do baixo clero da Câmara e depois do baixo clero do Senado e conseguiu um lugar ao sol no Senado. Em geral, isso acontece você se tornando ou líder da sua bancada, se ela for uma bancada relevante, ou conseguindo um lugar na mesa diretora da Câmara, que tem o presidente, o primeiro secretário, o vice-presidente. Como é que foi essa articulação para ele sair da sombra
para a luz? Pois é, muita gente não se lembra disso, porque ele realmente não era uma pessoa conhecida, mas o Alcolumbre ele foi deputado federal de 2003 até 2015. Inclusive, uma das conversas que eu tive para apurar o perfil, eu estava com outras 2 pessoas no Senado falando disso, e aí uma pessoa falou, então, não, ele foi deputado, e outra, foi deputado. Então, assim, realmente era um cara bem do baixo clero, né? E ele era ligado ali ao José Sarney, no Amapá, se elegeu com base nessa força eleitoral ali do Sarney. E quem não era, né, Natália? Exatamente. O grupo do Sarney era o único grupo, tanto que era conhecido como Grupo da Harmonia, Grupo da Alegria ali, então é tipo, não tinha oposição. E aí, em 2014, ele falou, não, na verdade eu acho que agora é minha hora. O Sarney já estava desgastado, e aí ele começou a se articular para ele se candidatar ao Senado. O Sarney até ficou um pouco magoado com isso, assim, foi o primeiro voo solo. Ele não concorreu contra o Sarney, ele tomou a vaga do Sarney para disputar. O Sarney, na verdade, ele queria ele ter continuado no Senado, mas ele não tinha força para fazer isso naquele momento. Ele foi vaiado num evento lá, ele estava em baixa, né? Era um momento ruim para ele e o Davi aproveitou. Foi o primeiro salto independente, assim, que de fato configura quem é Davi Alcolumbre, que veio depois. Davi Alcolumbre, ele entrou no Senado em 2015 e em 2017 o Renan Calheiros, que era presidente na época, estava passando o bastão ali para o Eunício Oliveira, os 2 do MDB. Era uma transição dentro do MDB, porque o MDB tinha o poder de indicar o presidente do Senado desde sempre, desde a redemocratização, o partido emplaca o presidente. Porque ele tinha a maior bancada de senadores. Exatamente. Então, o que ele faz ali naquele momento é, ele pede autorização para o Renan para ele integrar um dos cargos da mesa diretora, e o Renan diz que só vai colocar ele na chapa ali, né, que ele estava articulando para passar para o Eunício, se o Sarney mandasse. O Sarney, que era o padrinho ali do Davi no Amapá. Só para lembrar, o Sarney era uma das lideranças principais do MDB nacional e, quando deixou a presidência, se elegeu senador pelo Amapá e, por isso, estendeu os seus braços do Maranhão para o Amapá, onde ele formou o Grupo da Harmonia que você mencionou antes. E muito também por ainda ser associado à figura do Sarney, inclusive, que ele foi eleito daí, né, e assumiu em 2015 no Senado. Mas ele estava com esse orgulho ferido quando o Alcolumbre vai pedir, o Alcolumbre pede, olha, por favor, eu queria que você me indicasse para integrar a mesa diretora, o Sarney fala, tudo bem. Ele tinha o cargo de secretário suplente, que é basicamente o cargo menos importante da mesa. Eu vou pedir licença para o ouvinte, para você e para Carla, para contar uma historinha para quem talvez não se lembre. Nessa eleição de 2014, que o Sarney queria ter disputado e que o Alcolumbre acabou disputando e ganhando, tem um vídeo que ficou muito famoso na época do Sarney votando na urna eletrônica, porque havia uma dúvida se ele ia seguir a orientação do MDB e votar na Dilma ou se ele ia votar no Aécio, ou seja, se ele ia cumprir a promessa de votar na Dilma ou se ele ia votar, digamos, com a sua preferência pessoal, que era o Aécio. A imagem foi feita pela lateral da urna, dá para ver ele votando na segunda e na terceira fileira e não na primeira, onde seriam os dígitos 13, né, onde estava a Dilma. Só um pequenos parênteses para lembrar o saudoso José Sarney, que ainda está entre nós. Mas voltando então a Natália, ele consegue essa proeza de sair do baixo clero e finalmente entrar na mesa diretora. E daí o que acontece na eleição seguinte, na urna de 2018, que faz ele sair de secretário suplente para presidente? Quase todas as pessoas que integravam aquela mesa diretora do Senado não conseguiram se reeleger. Então, ele foi um dos poucos que sobraram e aí ele olhou para o lado e tomou decisão, falou com os aliados dele, eu vou tentar virar presidente. Daí foi visitar todos os estados, se apresentar, olha, você não me conhece, mas eu sou Davi Alcolumbre e quero ser presidente do Senado. Foi mais ou menos isso. Exatamente. Foi daquele jeito dele, que ele tem um jeito assim, que as pessoas descrevem como muito carismático, simpático, ele ouve, ele é um cara assim que ele é humilde, então ele não se impõe, então os políticos assim, às vezes, né, tem aquele ego, aquela coisa meio narcísica assim, então o outro fala e ele é o cara que fica lá sorrindo, ouvindo e tal. As pessoas simpatizaram bastante com ele assim nessa campanha. Pelo que você está contando e pelo que você e a Carla escreveram na matéria, a impressão que a gente tem é que, como a eleição de 2018 na urna foi uma eleição que foi uma espécie de tsunami que varreu muitos políticos tradicionais, que é a eleição do Bolsonaro, né? Teve uma renovação enorme na Câmara e no Senado, o Davi Alcolumbre foi o único que conseguiu se agarrar ali em alguma tábua e não se afogou. Era o único da mesa diretora que
passou para mandato seguinte. Portanto, ele, que já tinha tido 3 mandatos como deputado federal, estava no meio do mandato de senador, ou seja, de renovação não tinha nada, né? Não era nova política coisa nenhuma. Ele pegou esse discurso, que foi o discurso principal da eleição de 2018, para tentar se eleger também. Ele aproveitou o momento, soube ler a situação. É por aí? Ele fez um personagem naquele momento, assim, no começo do governo Bolsonaro, bem artificial, assim, uma coisa assim de tipo, vamos brigar contra o judiciário e comprar aquelas pautas ali. Naquela época tinha um grupo que se formou que chamava Muda Senado, que era dos senadores mais de direita. Então, na verdade, era o começo de uma consolidação de uma nova direita no Senado, né, que 4 anos depois, na eleição depois, reforçou ainda mais, mas era o momento que aquele pessoal estava se juntando ali e ele foi eleito muito por esse grupo e contra o grupo do MDB, né, que foi quem ele conseguiu vencer nessa eleição. Quer dizer, a primeira grande guinada do Alcolumbre se dá justamente no comecinho de 2019, quando ele sai um lugar de segundo escalão no Senado diretamente para a presidência, graças a essa vitória meio por WO, né, sem oponente, já que o Renan, que foi o adversário dele, estava muito desgastado junto com todo o MDB, que tinha sido um grande derrotado na eleição. E daí ele assume o mesmo discurso do Bolsonaro, ele começa a falar as mesmas coisas que os bolsonaristas falavam. Conta um pouquinho para a gente qual que era o discurso do Alcolumbre no começo desse primeiro mandato como presidente do Senado. Na própria eleição ele fala que o legislativo não vai se curvar à intromissão amesquinhada do poder judiciário, então ele se colocava muito como alguém que poderia ser favorável até a um pedido de impeachment de ministro do Supremo, que é uma coisa que a direita quer muito, né, do Senado. Na verdade, a grande mudança que veio nesse discurso foi por conta já em 2020 da pandemia, porque aí as prioridades ali do Congresso eram outras e mudou completamente o jogo ali político e a discussão parou de ser aquela de judiciário, né, da CPI da Lava Toga, algumas coisas assim que estavam tentando emplacar no Senado, para virar uma coisa completamente diferente. Aí nesse momento aquilo ali já não estava dando ibope nenhum para ele mesmo e ele foi se conformando mais a quem ele realmente é, que é uma centro-direita mais comportada, né, democrata. Deixa eu chamar a Carla Araújo para essa conversa e perguntar para a Carla como é que é essa segunda transformação do Alcolumbre de neobolsonarista para alguém que começa, mesmo que aos poucos, a se reaproximar do Lula. Então, Toledo, para pegar o finzinho do Bolsonaro, o Alcolumbre também dizia ali que ele tinha uma divergência grande com o Bolsonaro em relação à Covid, né? Porque ele pegou Covid e sofreu muito. Então, era uma das coisas que ele dizia ali que já era um discurso que o deixava distante, digamos assim, do ex-presidente. Mas a aproximação com o Lula, ela é muito curiosa. Ela se dá, na verdade, já com o Lula eleito em 2022, na época da transição, em que o governo eleito, né, já estava tentando construir aquela PEC da transição, né, para poder ter recursos e começar o governo com um certo caixa, né, para trabalhar. O Lula estava chamando ali alguns caciques políticos importantes e fazendo o que continua fazendo até hoje, digamos-se de passagem, tentando construir essa governabilidade, né? Então, fatiando ali esplanada entre partidos importantes. E o Davi Alcolumbre era uma figura bastante importante no União Brasil que o Lula quis conversar. E aí o Alcolumbre foi até o hotel que o Lula, então presidente eleito, estava hospedado e fazendo as suas reuniões de trabalho. E aí foi muito curioso a conversa dos dois, viu, Toledo? Porque o Alcolumbre chegou num estilo, digamos, sincerão ali pro Lula, falando assim, olha, eu nunca votei no PT, eu votei a favor do impeachment da presidente Dilma, eu não sou de esquerda, mas o senhor foi eleito e eu quero trabalhar ao seu lado. E o Lula respondeu pra ele, olha, eu gostei do seu jeito de ser, de falar as verdades aqui na minha cara. Coisa que, inclusive, Toledo, conversando com outras pessoas ao longo desse tempo, já agora, né, 2025, pro perfil, muita gente fala que o Alcolumbre se orgulha em dizer que ele é um dos poucos que tem coragem de falar a verdade na cara do Lula. Que ele diz, uai, se eu parar de falar a verdade pra ele é porque eu desisti de ajudar o governo e eu tô pensando no Brasil, ele é presidente de um poder, agora eu sou presidente de outro, e a gente tem que se falar. Então eu sou o estilo sincerão mesmo e ele diz por aí. E aí, só mais uma
curiosidade que eu acho bastante interessante dessa aproximação com Lula é que o Alcolumbre, ele não bebe, né? Ele pode não beber, mas também não faz exercício, não se alimenta bem, dorme muito pouco, tem uma rotina bastante pesada, mas isso contra a saúde ele não faz, então ele não bebe. Porém, nessa conversa com o Lula, que em um determinado momento ficaram os dois boa parte do tempo, durou cerca de 5 horas, o Lula perguntou pra ele se ele queria um uísque. 5 horas? 5 horas, Toledo. 5 horas de conversa. Terminar depois das 11 da noite. Bom, eles se deram bem mesmo, né? Muito. Porque 5 horas não é comum. Pois é, e aí tem esse detalhe, que é o Alcolumbre não bebe. Mas o Lula perguntou se ele não aceitaria um uisquinho, pra eles conversarem mais tranquilamente. Quase que naquela linguagem, sabe? Olha, preciso que alguém beba pra eu poder confiar. E o Alcolumbre disse assim, bom, eu não bebo, mas com o presidente da República eu vou abrir uma exceção. Então, nessas 5 horas aí, eu não sei o quanto de uísque ele tomou, tá? Mas eles fizeram alguns brindes, digamos assim. E dali até agora... E ele bebeu mesmo, ele não enganou. Ele disse que bebeu. Com o presidente da República dá pra se abrir uma exceção, mas ele não bebe. E aí, o que se diz agora, né, com o Alcolumbre voltando à presidência do Senado, porque naquela época ele era só um cacique importante do União Brasil, mas ele não era, né, o presidente do Senado. Mas diz ali que, inclusive, o Lula chegou a oferecer um ministério pra ele, Alcolumbre, e que ele disse que ele não queria e que se o Lula quisesse homenagear o povo do Amapá, que indicasse o Valdez Góes, né, que é hoje o ministro da Integração. Ou seja, certamente o Alcolumbre bebeu um pouquinho menos do que o Lula, né? Com certeza. Eu imagino conseguiu manter a sobriedade para tomar suas decisões. Ele conseguiu emplacar o ministro sem se comprometer e virar um ministro do Lula, que seria um carimbo, né, político para ele. Sim. E aí, quando ele agora ganha a presidência do Senado novamente, uma das primeiras decisões do Lula, né, liga para ele, tanto é curioso, tá, que o Alcolumbre, assim que ele foi eleito, ele recebeu 2 ligações, a do Bolsonaro e a do Lula, que mostra bastante o que é ele ali, né? E logo depois, o presidente Lula faz uma visita, conversa com os senadores, num afago enorme para o Alcolumbre, jantou esses dias na casa dele, mas mais do que isso, ele convida Alcolumbre e Hugo Motta, que eram os recém-eleitos presidentes da Câmara e do Senado, para ir com o Lula no Japão. E na comitiva do Japão, Toledo, conversando com todo mundo que estava ali, boa parte do pessoal que estava ali, disseram que os dois agora são besties, estão muito amigos e conversando bastante. São o quê? Besties. Besties? É. Best friend. Best friends? É. Diz que eles estão muito amigos. Inclusive, assim, só pensando agora, né, no que aconteceu um pouco depois, na saída do Juscelino... Explica aí quem é Juscelino, vai. Ministro das Comunicações, que era da cota do União Brasil, né, estava aí enrolado com algumas investigações em relação a desvio de emendas. A Procuradoria-Geral apresentou a denúncia, né, então ele acabou sendo aí denunciado. E aí o presidente Lula tinha feito essa fala de que se ele tivesse ministros denunciados, ele teria que ser afastado. O Lula estava fora, o Juscelino liga para ele, eles conversam, o Juscelino avisa que vai se afastar e logo depois o Lula fala com o Alcolumbre e garante ao presidente do Senado que a vaga do Juscelino continuaria com a União Brasil. Então, assim, numa clara demonstração de que o Lula não está querendo problemas com o Alcolumbre e a amizade vai muito bem, obrigada. Carla, se eles estão tão amiguinhos, como é que o Davi Alcolumbre se comportou, por exemplo, quando o IBAMA começou a retardar para dizer se ia autorizar ou não autorizar a exploração de petróleo na chamada margem equatorial, que na verdade significa explorar petróleo na costa do Amapá? Então, Toledo, essa é uma pauta que o presidente Davi Alcolumbre não tem a menor vergonha em dizer que ele vai defender, e ele coloca como argumento que o Amapá é um estado muito pobre, que não é possível que o Amapá preserve e, enfim, é um estado isolado, né, que você não consegue chegar por rodovias ali, você precisa de um desenvolvimento. E ele defende muito isso, ele não tem vergonha de defender esse projeto, inclusive de pressionar por esse projeto. E aí, ficou claro, nessa primeira aproximação que ele teve com o Lula depois que ele foi eleito presidente do Senado, que ele fará e continuará fazendo essa pressão em relação ao governo. Tanto é que uma das primeiras viagens que o Lula fez, logo depois que o Alcolumbre foi eleito, foi para o Amapá. Eles foram inaugurar glebas e outras
questões fundiárias no estado. Quando o Lula chega lá, ele faz o quê? Ele faz entrevistas para rádios locais, né? E é curioso que o Lula tá dando a entrevista lá e aí em um determinado momento ele fala assim pro repórter: você não vai me perguntar sobre a Foz do Amazonas? Eu quero responder. É muito curioso, né? E aí o presidente responde defendendo a visão do Alcolumbre. O que na sequência, o Alcolumbre solta uma nota, agradece, diz que o IBAMA tá... Faz festa. E aí, logo depois, a gente tem que lembrar que o presidente volta a falar sobre a Foz do Amazonas e ele faz uma fala em relação à ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, bem complicada, que a gente pode enquadrar naquelas, infelizmente, que já são algumas, meio machista, né? Que ele fala que a Marina não seria contra o projeto porque ela era uma pessoa inteligente, porque ela era uma mulher inteligente. E isso é a digital do Alcolumbre pressionando, ele vai fazer isso, ele já disse aos senadores que a pauta ambiental, sem preconceitos, digamos assim, vai entrar, né? Ele vai tentar buscar apoio ali dos pares para isso e ele, pessoalmente, faz essa defesa pública e local sobre a necessidade e a importância disso para o bem-estar do Amapá, né? Carla, ele fala alguma coisa sobre a indústria pesqueira do Amapá? Porque essa costa do Amapá é uma costa diferente, né, do que a gente no Brasil costuma imaginar como um litoral oceânico. Não é um lugar que tem praias e coqueiros, é um lugar que tem muito mangue e por ter muito mangue tem uma vida marinha riquíssima, um dos lugares com maior taxa de piscosidade no litoral brasileiro e tem uma indústria pesqueira muito grande no Amapá que sobrevive justamente desse ecossistema. O Alcolumbre demonstra algum tipo de preocupação caso essa exploração de petróleo na costa amapaense venha a resultar, como infelizmente é muito comum ocorrer, em derramamento de petróleo no mar e, portanto, com consequências ruins para o ecossistema? Então, Toledo, eu acho que ele costuma usar aquele discurso que é o discurso mais fácil, né? Quando há esse tipo de polêmica, digamos assim, tudo será feito com responsabilidade ambiental, ninguém quer destruir o meio ambiente, mas nós precisamos tirar as nossas riquezas. Acho que desvia um pouco, né, das possíveis consequências e foca mais nessa questão de, olha, isso ele costuma falar bastante, o Estado é o que mais preserva, é o que mais tem floresta e ainda assim é um Estado pobre, a gente não pode deixar em nome da preocupação com o meio ambiente que isso aconteça. Mas e aí ele fala que não, vai ser tudo feito com o aval das autoridades ambientais, né? Então ele tenta minimizar isso, esses riscos. Perfeito. Só para o nosso ouvinte entender, quando o Alcolumbre mergulha, sem trocadilho, com tanta veemência na exploração de petróleo nas águas do Oceano Atlântico junto à Foz do Amazonas, especialmente no litoral amapaense, é porque para fazer essa exploração, a Petrobras vai precisar montar bases na costa do Amapá para abastecer as plataformas que vão fazer essa exploração, a primeira prospecção. Porque vai demorar, né? Mesmo que ache petróleo, até começar a explorar comercialmente, vai demorar muitos anos. Mas essa operação toda de infraestrutura e as obras que virão com ela, que anima o Alcolumbre, é isso? Sim, além de tudo isso, porque vem com o discurso de desenvolvimento local, né? Também se coloca aí uma preocupação que ele repete bastante sobre a dependência do Brasil em relação aos combustíveis fósseis, que as reservas vão acabar, que a gente sabe que a gente pode ter um tesouro e quanto mais embaixo do mar e quanto mais a gente demorar, mais complicado vai ficar para o país. Enfim, mas aí também tem questão de royalties, que pode voltar para o Estado, né? Então tem várias possibilidades, digamos assim, de enriquecimento através desse projeto que a ministra Marina Silva se coloca contra justamente pelos fatos que você colocou aí sobre esses possíveis danos ambientais. Tem um aspecto que é peculiar no Davi Alcolumbre, que a gente ainda não citou, mas que eu acho que vale a pena citar, que é o fato de que ele não é da religião predominante no Congresso, entre políticos. Ele é judeu, a família dele tem uma tradição judaica forte, né? Explica pra gente como é que a família do senador Alcolumbre foi parar no Amapá e como é que isso impacta a história dele. Então, Toledo, ele é de uma família de judeus sefaradi com ascendência marroquina. Eles chegaram no Amapá em 1940. E o curioso é que quando eles chegaram ao Brasil, era uma família praticamente só, né? E os pais deles são primos de primeiro grau, inclusive. Ou seja, filhos de irmãos. Exatamente, filhos de irmãos, que vieram todos aí nessa leva, né? Tá. E aí eles formam ali um clã no Amapá, o Alcolumbre nasce dos primos ali, né? E ele mantém a tradição judaica até hoje, apesar dele ser casado há quase 20 anos com uma pessoa católica, ele vai até a igreja católica com a mulher, não comunga, não se benze, nada disso. Os
os filhos, ele tem 2 filhos, né, são judeus também. E aí ele tem toda a tradição, assim, judaica, ele faz todo o calendário judaico, inclusive tem uma questão de que não pode fazer a barba depois das 6 horas da tarde de sexta-feira. Então, às vezes, ele esquece de fazer a barba e, por exemplo, na eleição dele para a presidência do Senado, se a gente for observar as fotos da época, ele tá com uma barba meio rala. Era sábado, ele tinha que ter feito a barba até as 18 horas da sexta-feira e ele não fez. O pessoal da assessoria falou, puxa, ele falou, não posso fazer a barba, agora é sábado, entendeu? Então, assim, ele segue bem à risca todos os conceitos e toda a questão da religião, mesmo tendo casado com uma católica. E ele fala de religião de uma forma bem abrangente. Ele fala dos evangélicos, fala da importância dessa questão da fé, mas mantém a dele como judeu. A família dele entrou para a política junto com ele? Então, a Natália tem histórias ótimas sobre isso, mas uma das coisas que ele se defende bastante em relação a investigações e acusações que envolvem primos, irmãos e algumas outras pessoas da família é que é uma família numerosa, que tem uma boa vida no Amapá, né? Tem primos que são donos de postos de gasolina, fazendeiros, enfim, primos que foram, não necessariamente indo para a política, mas que têm uma carreira bem sucedida nas suas áreas e muitos empresários. E ele fala que não tem jeito, né? Que é muito complicado para ele, que toda vez que alguém da família eventualmente comete algum erro ou é envolvido em algum escândalo, ele fala que a foto dele que é estampada no jornal, isso incomoda, mas ele fala que nem todos os parentes dele ele é próximo. Tem realmente vários parentes, mas tem uns aí que são mais próximos ou não, mas ele tenta ficar mantendo, digamos, uma distância regulamentar. Perfeito. Então vamos convidar a Natália para voltar aqui para dizer quem é próximo e quem não é próximo dos parentes do Alcolumbre? Alguém que é muito próximo na vida política do Alcolumbre e quem ele tentou várias vezes emplacar é o irmão dele, Josiel Alcolumbre, que ele tentou que virasse prefeito de Macapá, não conseguiu. Depois ele foi derrotado para vereador de Macapá, também outro projeto que o Davi tinha para ele, que ele também não conseguiu se eleger. Ele está sendo, né, até agora, uma tentativa aí do Davi de trazer mais gente da família dele para a política, porque de resto, os primos dele são empresários, são negociantes, são fazendeiros, tem muita coisa rolando ali, mas não necessariamente dentro da vida política amapaense. Natália, me surpreendeu essa história dele não conseguir eleger o irmão nem vereador, porque afinal de contas, todo mundo disse, eu queria que você me contasse se é verdade ou não, que o Davi Alcolumbre é a eminência parda sobre a destinação de emendas parlamentares no Senado. E tendo o poder de enviar tantas emendas assim para uma comunidade relativamente pequena como é o Amapá, isso não teve impacto eleitoral suficiente para eleger nem um vereador, o irmão? Então, o Alcolumbre ele tem muita dificuldade com a capital, com Macapá. A capital é onde tem um grupo político que consegue ali fazer frente a ele. Hoje está o Dr. Furlan lá, que é prefeito, que é um político muito popular lá, e eles conseguiram fazer uma separação. Então, quando você vê as emendas que o Alcolumbre mandou para o Amapá, ele não manda emenda para Macapá, ele manda emenda para Tartarugalzinho, ele manda emenda para outras cidades ali do interior que são prioridade dele, assim. Então, existe uma separação ali dos grupos e de onde cada grupo tem influência. A tentativa de colocar o José Alcolumbre ali era justamente para começar a ter influência na capital, coisa que ele não conseguiu até agora. Me detalhe um pouquinho mais sobre essa atuação do Alcolumbre para dirigir, orientar emendas parlamentares no Senado. E depois me fala quem é Ana Paula Magalhães, a chefe de gabinete do Alcolumbre. O Alcolumbre ele estava ali na presidência do Senado no momento chave, que foi a aprovação do orçamento de 2020, no finalzinho de 2019. O que aconteceu de importante ali naquelas votações? Foi incorporado ao orçamento um negócio chamado emenda de relator, que é o orçamento secreto, como ficou conhecido depois, que é uma fatia gigante do orçamento que não ia ser controlada pelo Executivo, que ia ser controlada pelo Congresso, e assim foi. E sem fiscalização, possibilidade de fiscalização, porque a gente não sabe nem quem estava mandando nem para onde. Exatamente, a gente começou no escuro, no começo eram 30 bilhões, aí depois houve uns cortes ali no começo, mas assim, aquele dinheiro todo
não se sabia quem é que ia controlar, mas os presidentes ali das casas se organizaram logo para fazer uma divisão entre os senadores e entre os deputados, que eram basicamente planilhas que eram enviadas para o Poder Executivo, que diziam o que cada um ia ter direito. É um esquema, na verdade, muito antigo, que já teve muitas configurações possíveis. Desde o governo Temer também existia planilha que o Planalto administrava de emenda, assim, ninguém inventou a roda, mas eles colocaram ali num formato diferente e com um tamanho diferente, o que virou aí o escândalo do orçamento secreto. Então, quando o Davi estava lá, ele aprendeu a administrar isso através de uma assessoria muito bem qualificada, e aí entra a Ana Paula Magalhães, que é chefe de gabinete dele e tinha trabalhado antes na Câmara com o Henrique Alves. Henrique Eduardo Alves, que foi o deputado com o maior número de mandatos consecutivos na Câmara dos Deputados e chegou a ser presidente da Câmara. E também um craque aí nessa área de fazer essa política de destinação de recursos. Então, a Ana Paula, ela chega preparadíssima para isso, porque você tem que ter uma habilidade técnica de não só você saber assim, vou prometer que fulano de tal vai conseguir 20 milhões na saúde. Você tem que saber quais são os projetos que estão aceitando proposta na saúde. Você tem que saber o que o Ministério está fazendo com o dinheiro, quais são os programas que você pode inscrever. Então, assim, não é uma coisa trivial, né? Então, você tem que ter ali uma equipe. O Alcolumbre, ele não lida diretamente com técnica orçamentária. Ele tem uma equipe ali que cuida disso e que cuida dessa distribuição de emendas, e ele soube amarrar essas negociações com base em emendas no Congresso justamente através disso, através dessas planilhas que eram administradas ali, primeiro com emenda de relator, né, que é o RP9, o orçamento secreto. Aí depois, no governo Lula, isso virou uma outra coisa, virou emenda de comissão, que é o que agora o STF está em cima para dizer que foi uma continuidade do mesmo esquema. E aí, daqui em diante, vamos ver o que isso vai se tornar, mas de novo temos o Davi aí, presidente do Senado, tentando manter influência sobre essas verbas. Bom, você e a Carla já nos contaram que a relação do Alcolumbre com o Executivo é boa, seja com o Lula, tanto quanto foi com o Bolsonaro. Mas com o Judiciário, mais especificamente com o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, que andou dando decisões contrárias aos interesses dos parlamentares nessa questão das emendas, a relação não parece ser tão boa assim. Conta um pouquinho pra gente como é que é a relação do Alcolumbre com o Flávio Dino. Eles tiveram uma série de reuniões por conta dessa história, dessa ação que está tratando agora das emendas de comissão. E os dois, assim, justiça seja feita, são pessoas extremamente afáveis quando estão em ambientes com muita gente e ali no ambiente político. Então, o Dino é um piadista, o Alcolumbre é um piadista. Assim, se você for ver os dois convivendo, você não vai ver duas pessoas brigando de jeito nenhum. Não precisa nem de uísque para azeitar essa relação. De jeito nenhum, é muito tranquilo. Mas eles sabem que, no final das contas, os interesses dos dois são completamente opostos, porque o Flávio Dino, ele realmente quer moralizar esse sistema de distribuição de dinheiro ali que o Congresso está comandando. E o Dino também, ele é relator de uma investigação que vai desde o governo Bolsonaro sobre rachadinha no gabinete do Davi Alcolumbre. Várias assessoras deram entrevista para a Veja dizendo que devolviam parte dos salários delas, e essa investigação... Para quem? Para o advogado que trabalhava no gabinete do Davi Alcolumbre na época. Então, é um esquema assim de devolução de salários confessado por elas mesmas. O Davi Alcolumbre sempre negou qualquer envolvimento nisso. Ele disse que isso era um esquema desse advogado, que era chefe de gabinete dele, que isso não tem nada a ver com ele. Essa investigação, ela tramita em sigilo, ninguém sabe por que ela ainda está durando, ninguém sabe em que pé que está isso, se o Alcolumbre é formalmente investigado nisso, até que ponto. E essa investigação, ela está no Supremo, no gabinete do Dino, e vira e mexe, tem ali uma movimentação que a gente não sabe ao certo do que se trata, mas isso ajuda a deixar o Alcolumbre, assim, digamos, bem disposto. Na ponta dos cascos, né? Assim, esperto. Exatamente. Então, como se não bastasse a história das emendas, que já gera um monte de problema ali entre o Supremo e o Congresso, ainda tem essa investigação. E tem algum prognóstico possível de como essa novela vai se encaminhar para o final? Se é que vai acabar? Olha, a última movimentação que a gente viu ali foi a tentativa do Congresso de novo, aprovar uma resolução, uma regra para as emendas de comissão, em que você, em vez de você dizer qual é o senador e qual é o deputado que é padrinho das emendas, você diz o líder partidário que encaminhou a indicação. Então, vamos supor, você tem a bancada do PSD. Você não saberia que o fulano de tal do PSD indicou. Você saberia que o líder partidário indicou de todo mundo. Aí eles aprovaram
uma resolução depois de o Dino já ter dito que isso não funcionava, do STF já ter dito que isso não fazia sentido, que não era para ser assim. O Congresso insistiu, aprovou uma resolução que abria brecha de novo para isso. Aí as organizações começaram a questionar isso no Supremo, o pessoal que faz parte da ação questionou isso lá no Supremo. Aí o Congresso diz, não, a gente vai ajustar e tal, e a gente está nesse ponto do vai ajustar e vamos ver como é que vão ser essas indicações de emenda de comissão, se vai ter ou não transparência. Mas é uma coisa até cansativa, assim, para quem cobre isso. Parece que você está vivendo o dia da marmota, dizendo que o Congresso está querendo manter as coisas em sigilo, porque realmente eles não param de tentar nunca. Agora, não é só com rachadinha e com emenda que o Alcolumbre já teve problemas noticiados pela imprensa. O que é a Agroalegria? A Agroalegria é uma empresa, né, que pertence aí a primos e a um tio do Davi Alcolumbre, que ela se expandiu o domínio sobre algumas fazendas que ficam em terras da União. Aí, para explicar um pouquinho... Peraí. Como é que a fazenda pode ficar em terra que não é dela, que é da União? Exato. Isso se chama grilagem, né? Os fazendeiros, eles ocupam essas terras e depois tentam regularizar elas. Isso acontece muito no Amapá, porque é uma região em que tem muita terra não regularizada. Então, em toda a Amazônia, isso é um problema muito sério, porque existe um descontrole mesmo dos órgãos sobre quem é dono do quê, quem ocupa o quê. Isso é chamado de regularização fundiária, isso é algo que os órgãos tentam fazer. E existe ali no Amapá uma série de terras que são glebas da União, e aí a gente tem que voltar lá para a formação do Amapá como estado, porque o Amapá, ele era um território, e quando ele ganhou o status de estado... Território federal, território federal. Aí quando ele ganhou o status de estado, o pessoal do Amapá falou, peraí, mas essas terras todas aqui da União, transfere pra gente aqui do Amapá, né? A gente do Amapá é que tem que cuidar disso agora. Aí a União falou, não, peraí, vamos ver, tal, vamos ajustar, descobrir quem é que tá nessas terras, quais terras são essas, quantas são, e esse é um processo que demora décadas, e no meio de tudo isso, existiu uma série ali de decretos desde 2016, o governo federal tá tentando regularizar algumas dessas glebas, onde existe vegetação amazônica, vegetação de cerrado, e onde tem ocupações irregulares de fazendeiros. Em uma dessas áreas que está em disputa, é que começa ali a crescer essa posse de terras por parte dessa empresa aí, que eu descobri que é essa empresa dos parentes do Alcolumbre, chamada Agroalegria. Alegria é o nome da avó do Davi. E daí qual que é o rolo? O rolo, basicamente, é o seguinte. Ali, o órgão ambiental do governo do Amapá, que é mais amigo dos fazendeiros, que é mais próximo, que tem diversas acusações, assim, de irregularidade de agentes ali do órgão ambiental da Secretaria de Meio Ambiente do governo do Amapá envolvido com grilagem e tal, ele dava títulos para esses fazendeiros. E aí a Justiça Federal pegou e falou, não, esses títulos aqui não estão valendo nada, porque essa terra não é de vocês. Vocês estão dando título, mas quem tem que regularizar isso é o INCRA, que é o órgão federal. Estavam vendendo terreno na lua, basicamente. É, isso. E permitindo que as pessoas fiquem lá sem, na verdade, elas terem direito de estar lá. E aí, no meio disso, existe essas fazendas ali de soja, da Agroalegria. Algumas delas foram adquiridas regularmente, com matrículas, então elas são legítimas, elas estão regularizadas. E outras são ocupações. Aí, como é que eu identifiquei essas ocupações? O cadastro ambiental rural, ele é um requisito para você conseguir regularizar a terra, né? Então, antes de você regularizar, você coloca lá no cadastro ambiental rural que aquela fazenda existe. Então, você tem lá as áreas, os polígonos no mapa das fazendas. Das marcações de GPS ali, com os pontos. Então, você olhando ali quem é que registrou aquilo, você consegue ter uma noção de quem é que está ocupando aquela região. O que eu fiz foi fazer uma lista de todos os cadastros ambientais rurais ali que estavam no nome da família. CAR para os íntimos. Isso, CAR para os íntimos, mandar aquilo para o INCRA e falar, isso aqui é terra da União ou isso daqui já é terra de outra pessoa? Isso foi transferido. E eles responderam? Então, depois de muita insistência... Depois de alguns meses e sem muita colaboração do INCRA do Amapá, que é controlado pelo Alcolumbre e pelo Randolph, eles devolveram essa lista com a informação de que algumas daquelas eram irregulares. E aí, com base nisso, a gente fez a reportagem aí de que a família desmatou um pedaço aí de terra que, na verdade, nem pertence à família. De fato, é a área da União ocupada. A família Alcolumbre,
que nessa hora o Davi diz que não é com ele. São os primos que ele não se dá tão bem assim, é isso? Exatamente. E aí tem um convênio do Ministério do Desenvolvimento Regional que, coincidentemente, liga a parte norte com a parte sul das fazendas e foi aprovado pelo Valdez Góes, que é ministro indicado pelo Alcolumbre lá. Que é uma estrada? É uma estrada, para fazer uma estrada ligando ali exatamente a região onde fica as fazendas para o norte e para o sul. E outra coisa também que eu acho que vale destacar é a atuação do próprio Alcolumbre no Senado. Quando ele era presidente em exercício em 2019, ele assinou um decreto que facilitava justamente a regularização dessas terras griladas. Os fazendeiros teriam ali algumas facilidades para fazer o registro e tal. E é justamente o momento em que os primos dele estavam avançando aí nessa área da União, pelo que a gente viu. Foi coincidência, né? Também outra coincidência. Antes da gente encerrar, eu já vou agradecendo a Natália desde já, muito boa e brilhante a sua participação, como sempre, mas eu queria chamar de volta a Carla para encerrar, para fazer uma pergunta que não está no roteiro, cara. Se a anistia dos bolsonaristas, dos terroristas do 8 de janeiro passar na Câmara, o que o Alcolumbre vai fazer com esse projeto se ele chegar nas mãos dele no Senado? Então, Toledo, você sabe que em Brasília tudo pode mudar, né? A gente tem cenários. A gente só deve fazer previsão do passado e mesmo assim ainda erra. Mas tudo bem, mas, eu tô te colocando em situação difícil de propósito. Mas dá para falar sobre isso. Dá sim, porque essa é uma pauta que pressiona o Congresso, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro pressiona de forma bastante enfática essa questão. O presidente da Câmara, Hugo Mota, tá aí se equilibrando, né? Porque fez promessas para um lado que pautaria e para outro que não pautaria. E o Alcolumbre, como ele teve uma eleição muito mais tranquila no Senado, né? Ele já conseguiu ali os votos bem antes, ele disse e repete nos corredores do Senado e aos seus pares que para ele a anistia não é uma pauta. Não é uma pauta de país, não é uma pauta do momento, é o momento de tentar fazer uma recuperação econômica, de pensar em projetos para o país. Então, hoje, se essa pauta chegasse na mesa do Alcolumbre hoje, a minha aposta, Toledo, é que ele ia colocar ela na gaveta e até por toda a amizade que está aí, né, best do presidente Lula, não iria tocar nesse vespeiro nesse momento, é o que ele diz. Ele, inclusive, para algumas pessoas diz, é pauta que a imprensa gosta, é pauta que a oposição gosta, é pauta que o Bolsonaro gosta, mas não é uma pauta de país, não é uma pauta que deve ocupar as discussões no Senado, na avaliação do Alcolumbre. De novo, nesse momento, tudo pode mudar, mas se fosse nesse momento, a aposta é que ficaria na gaveta. Perfeito, muito bom, Carla. Quer dizer, para o Alcolumbre, a exploração da margem equatorial é muito mais negócio do que ficar falando de seja anistia, ou seja lá o que for, né? Com certeza. E até só para complementar de toda essa explicação que a Natália fez aí dessas questões territoriais, né? O curioso lá, eu comentei, mas a primeira agenda, quando o Alcolumbre consegue levar o Lula, é justamente para regularizar glebas e terras. Então, ele conseguiu, na primeira agenda do presidente, assim que ele foi eleito presidente do Senado, uma canetada aí do Lula para regularizar uma boa parte das terras por lá. Doutora Carla, doutora Natália, quando o ouvinte quiser ler mais sobre esse assunto, onde ele pode ler sobre Davi Alcolumbre, tudo que vocês descobriram sobre ele? Pode ler a nossa reportagem Desvendando Davi Alcolumbre no All Prime e também no All Prime a reportagem sobre os invasores de terras lá no Amapá. E aí, desculpa, Toledo, complementando, e no UOL sempre, porque a equipe de Brasília tá sempre no Senado lá trabalhando, então é sempre no UOL. Muito obrigado, Carla Araújo, brilhante estreia aqui. Muito obrigado, Natália Portinari, bem-vinda mais uma vez de volta. Obrigada, Toledo. E obrigado a você que ficou com a gente até agora. Eu sou José Roberto de Toledo e faço a apresentação do podcast UOL Prime. Conversei hoje com as jornalistas do UOL, Carla Araújo e Natália Portinari, diretamente de Brasília. O roteiro é da Clara Argelstad. A montagem e o desenho de som são do Lucas Zacarias. A trilha sonora original é composta pelo João Pedro Pinheiro. A trilha sonora incidental é da Epidemic Sound. A coordenação é da Lígia Carriel e da Laura Kapelichnik. O podcast é um produto do All Prime e Diego Assis é o gerente-geral de reportagens especiais. O Alexandre Jimenez é o diretor de reportagem. A supervisão é do Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL. Até o próximo episódio.